Alô, bom dia, CBN Vida Profissional, aqui é Andréia Salsa. Bom dia aos meus colegas de estúdio, bom dia Patrícia Valim. Bom, hoje eu trago um tema que tem um tempinho que a gente não traz aqui no nosso CBN Vida Profissional, que é sobre as desigualdades de gênero. E hoje a gente traz uma afirmação que é fruto de uma pesquisa chamada Panorama Mulheres 2025, que foi realizada pelo Instituto Talents Group, em parceria com o INSPER, em que torna evidente, né, e dá para a gente a tranquilidade para afirmar que empresas brasileiras são esmagadoramente lideradas por homens. A igualdade de gênero ainda está distante do comando das principais empresas no Brasil. Das 310 empresas, diferentes setores e portes estudadas, 224 possuem presidência formalizada, mas apenas 39 são lideradas por mulheres. Isso representa apenas 17,4% do total e reflete uma estagnação no avanço feminino rumo ao comando das companhias que operam no país. O número é inferior à média mundial, de 29% de empresas lideradas por mulheres, segundo a Global Gender Gap Report 2023 do Fórum Econômico Mundial. Além desse recorte do comando, né, das empresas, da presidência, dos postos de CEO, ela também traz um recorte dentro dessas 310 empresas, que 61 empresas são geridas por conselhos ativos, mas apenas 17,1% das cadeiras são ocupadas por mulheres. Então, no resumo, queridos ouvintes e colegas do estúdio, é que postos de poder ainda tem poucas mulheres no nosso país. E aí eu trouxe aqui algumas reflexões, recomendações para as mulheres que estão nos ouvindo. Isso, inclusive, eu postei, fiz um post no meu Instagram, para quem ainda não me acompanha, é Andréa Z Salsa. E eu vou dividir aqui também no nosso CBN Vida Profissional. Primeiro é que a gente ainda tem muita sobrecarga, né? Então, são os filhos, são os netos, é a casa, é a função cuidado, e naturalmente isso acaba até desestimulando, né, algumas mulheres a ocuparem espaços com maior poder e responsabilidade. Mas, além disso, a gente ainda tem uma pressão por responder padrões sociais, né? Então, ser magra, bonita, jovem, dócil, discreta, a gente gasta muita energia com isso, muito tempo e muito dinheiro também. Então, isso acaba desviando a gente, distraindo, né? Criando aí uma nuvem que acaba tirando a gente desse lugar e a gente dedicando nosso tempo muito mais para cuidar da nossa aparência e talvez menos da nossa carreira e, sobretudo, em posições de destaque. Mas aí, André, o que eu tenho que fazer então, né, já que isso é uma realidade, e eu sempre digo que a gente precisa primeiro compreender e reconhecer que há diferença sim na carreira de homens e mulheres. Por que eu digo isso? Porque ainda há mulheres, né, e homens, naturalmente, que negam essa diferença, apesar de todos os números evidenciando sobre isso. Então, reconhecer e compreender é um passo muito importante para a gente começar a fazer algum movimento para mudar esses números, né? Que são números realmente muito ruins e que trazem aí a nossa estagnação nesse avanço feminino. Então, a gente ter ciência de que tem essa diferença e que ao ocupar esses lugares, talvez a gente não seja tão bem-vinda, né? E talvez a gente até sofra algum tipo de retaliação por ocupar lugares de destaque. Então, eu sempre recomendo que a gente se prepare para isso, não no sentido da paranoia, né? Mas no sentido de não ser pega de surpresa. E para isso é importante a gente investir em inteligência emocional e visão de negócio, em treinar mesmo, né? Frases, ações de reação, para realmente a gente não ser pega de surpresa. Se não acontecer, ótimo, mas pela minha experiência aí que estudo esse universo, eu diria que é quase certo que em algum momento uma mulher que está no lugar de bastante poder, ela sofra algum tipo de retaliação. E eu trago aqui sempre recomendações
para mulheres que estão começando suas carreiras agora, né, e que têm esse desejo, sim, de ocuparem posições na primeira linha aí das organizações. E eu vou dar algumas recomendações que talvez não sejam tão triviais. Eu poderia falar aqui sobre, né, desenvolvimento de competências, e não só, mas o nosso CBN Vida Profissional está cheio disso, não só para mulheres, mas para homens, de recomendações de desenvolvimento de carreira. Mas eu vou falar uma recomendação talvez não tão óbvia, que é: se você ainda não está casada, cuidado com quem você está escolhendo para ser seu parceiro ou parceira de vida, porque quem está ao nosso lado pode ser um grande aliado e fazer toda a diferença na nossa carreira, para o bem ou para o mal. Então, reflita sobre essa pessoa, troque com essa pessoa, fale inclusive das suas pretensões de carreira, porque é muito importante ter um companheiro, um parceiro que nos estimula, né, e nos apoia. Além disso, eu sempre recomendo também que a gente encare os medos de ser má filha, má mãe e má esposa, naturalmente para quem tomou a decisão de ser mãe, enfim, porque é sempre muito pesado, né, essa exigência de nós sermos mulheres ideais, né, como filhas, mães e esposas. Então é importante olhar para isso também, ter autocompaixão, flexibilidade e entender que não vai dar para a gente ter tudo. E para as mulheres mais experientes, a minha recomendação é sempre para a gente se permitir estar em evidência, sim, e deixar que outras mulheres conheçam o nosso sucesso, porque é preciso ter referência, né? Uma mulher mais jovem olhar para uma mulher mais madura e falar: nossa, eu também posso chegar naquele lugar. A gente usa esse aspecto de referência, de representatividade para vários segmentos, né? Já falamos muito aqui no nosso CBN Vida Profissional também, de raça, pessoas com deficiência, mulheres de uma forma geral, LGBTQIA+, mas aqui a gente está falando de mulheres em posições de destaque, de comando, então para que a gente se permita ficar em evidência para poder inspirar muitas mulheres. E tem uma máxima que a gente ouve muito, né, que é calada não vence, que calada vence, aliás, né? E a minha contranarrativa é que calada não vence, porque a gente precisa falar, se posicionar, mostrar, porque realmente a gente precisa de referência para inspirar outras mulheres. E para acelerar ainda mais os nossos avanços, eu sempre recomendo que a gente tenha união, coalizão entre nós, sororidade, mas a sororidade, né, que é uma mulher apoiando outra, no sentido realmente concreto. Eu sempre digo que nós fomos treinadas, né, a rivalizar, a competir. Isso é uma questão já social, muito bem estudada, mas a gente trazer isso para o campo da consciência, que construir coalizão entre mulheres é super importante, e cuidar muito do nosso olhar, né, e do nosso comportamento quando outra mulher estiver em lugar de poder e prestígio, né? O quanto isso pode gerar desconforto, se questionar por que aquilo está gerando desconforto, porque, de novo, juntando, né, a falta de referência com uma lógica cultural, né, estrutural de rivalidade entre mulheres, pode fazer com que o nosso olhar e o nosso comportamento não seja adequado frente a outras mulheres que estão em lugares de poder e prestígio. Então, que a gente não seja algoz de outras mulheres, que a gente possa ser parceiras, podemos ser parceiras, né, e se apoiar para mudar esses indicadores aí dessa pesquisa, que evidenciou que empresas brasileiras são esmagadoramente lideradas por homens. Então, é essa mensagem, essa reflexão que eu queria deixar hoje no sábado, e que também possamos ter homens aliados, né? Eu sempre digo sobre a importância de homens alinhados que reconhecem que tem muito espaço para a gente avançar e desejar que a gente tenha um final de semana inspirador, e sempre lembrando, né, que carreira, sucesso na carreira não é acaso, é estratégia. Então a gente trouxe hoje aqui para o nosso CBN Vida Profissional mais uma temática bastante relevante e com algumas recomendações aí bem pragmáticas, como a gente gosta de trazer para o nosso quadro, para que quem estiver nos ouvindo tenha proveito
se inspire, né, e avance aí para que a gente possa mudar esses indicadores, ok? Um bom final de semana e até sábado que vem.